certo que ele vem. E a Bíblia diz que quando ele vier, vai chamar cada um pelo nome. Vai olhar nos nossos olhos, vai nos receber e vai dizer: entre, bendito, bendita de meu Pai. E vai dizer: você pode se assentar à mesa e cear comigo. Vai valer a pena ou não vai? Um lugar onde não vai ter dor. Não vou nem sentir o joelho, vocês viram que eu ainda estou mancando. Mas lá a Bíblia diz que nós vamos voar. Não vai ter dor, não vai ter tristeza. Vai valer a pena nos prepararmos para esse encontro com o Senhor. Ainda em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 54. Esse relato nós encontramos também nos outros evangelhos, mas Lucas, ele, como um bom historiador, ele traz algumas particularidades que eu quero refletir com você nesta noite. Diz assim: então, prendendo quem? Jesus, né? O levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos ali se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Uma criada, vendo assentado perto do fogo, se aquecendo, olhando para ele, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro ainda afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pode se assentar. Essa mensagem é uma mensagem, obrigada, de exortação, é uma mensagem de libertação, mas é também uma mensagem de perdão, de cura. E desde que o Senhor colocou essas revelações, esses princípios que eu vou trazer para os irmãos, durante essa semana, eu estou sentindo a unção e a presença do Senhor, como que esse olhar de Jesus sobre mim. E ontem, quando eu compartilhava com os meus meninos lá em casa, quase que um culto que a gente fez lá ontem, a gente se emocionou. E eu queria que você ficasse com o seu coração bem aberto, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar. E a Bíblia diz: se o Espírito Santo falar, não endureça o seu coração. Amém? Porque o Pai disciplina quem ama. Esta experiência de Pedro, ela nos traz muitas lições. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. E apesar do seu comportamento impulsivo, que a gente conhece muitas histórias ali de Pedro, ele se tornou um novo homem, ele se tornou um grande líder, depois e principalmente dessa experiência, da ação do Espírito Santo na vida dele. A Bíblia relata que logo nos primeiros encontros de Jesus, Pedro já tem seu nome mudado. Jesus muda o nome de Pedro, mas ele ainda não começa a seguir a Jesus. Ele presencia
via o milagre da pesca maravilhosa e recebe o convite de Jesus para se tornar um pescador de homens. Mas ainda assim a Bíblia diz de muitos tropeços de Pedro. Pedro foi um homem de muitos altos e baixos, como muitos de nós, como muitos dos cristãos de hoje. É sem dúvida um grande exemplo de mudança de caráter. Pedro é esse exemplo para nós, do que Jesus faz na vida de um homem, de uma mulher que se entrega totalmente a Ele. Mas antes de me aprofundar mais aqui no texto bíblico, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Nesses dias de pandemia, que nós estamos usando máscara, e eu só tirei para poder pregar aqui para vocês, muitas pessoas afirmam que não é possível, né, reconhecer as emoções, saber de fato o que a irmã está refletindo no seu rosto. Mas a verdade é que o olhar de uma pessoa fala muita coisa. E eu queria exibir algumas imagens para vocês, e que vocês reparassem desses olhares que eu separei aqui. Há um ditado que diz que os olhos são o espelho da alma, pois eles refletem muito bem o que nós estamos sentindo em nosso interior. Os olhos, como janela da alma, eles são capazes de demonstrar alegria, amor, compaixão. Mas o mesmo olhar também revela ódio, angústia, raiva, medo. Eu creio que dá para a gente ver isso nessas imagens. Tem crianças, tem homens, tem mulheres. Dá para ver ali uma lágrima. Aqui também tem uma lágrima. Esse parece que está sorrindo, né? Esse está com raiva. Esse está nervoso. Esse está com medo. A Bíblia também diz, em Mateus, capítulo 6, verso 22, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Nós conseguimos ver nessas imagens que os olhos podem expressar toda uma história, toda uma circunstância. Então, dizer que a máscara esconde quem nós somos, pode esconder das pessoas, mas não esconde de Jesus. Porque mesmo sem essa máscara física, muita gente usa máscaras invisíveis, tentando se disfarçar. E é mais ou menos isso que a história de Pedro nos mostra. Um homem tentando se disfarçar, tentando se mascarar no meio das pessoas. Pedro teve experiências singulares no ministério terreno de Jesus. Ele desfrutou da intimidade do Mestre como muito poucos tiveram essa oportunidade. Mas ele viveu um paradoxo, como eu falei. A Bíblia mostra Jesus o tempo todo repreendendo Pedro. E até mesmo Deus repreende. Quando ele está lá no Monte da Transfiguração, é quase que Deus manda falar, fica quieto, Pedro. Quando ele está pedindo para montar uma tenda. E Deus fala assim, ouça o meu filho. Fica quieto, Pedro. Pedro foi o discípulo a quem o Pai revelou a identidade de Jesus como Filho de Deus. E Jesus olha e diz, foi o Espírito Santo que o revelou. Isso não pode ser uma revelação da carne, mas do Espírito. Foi para Pedro. Mas também foi de Pedro que Jesus fez o quê? Repreendeu Satanás. Um homem que recebe uma revelação do Espírito e logo depois está sendo usado por Satanás. Pedro foi o discípulo a quem Jesus
mostrou a moeda na boca do peixe. Era Pedro que estava com Jesus quando foram cobrados os impostos. E Pedro presenciou a pesca. Mas Pedro duvidou de Jesus quando Jesus disse que precisava morrer pelos nossos pecados. Pedro foi levado ao Monte da Transfiguração, como eu falei, e viu Jesus em glória. A Bíblia diz que a aparência de Jesus foi tomada por glória. Foi tomada por glória, numa visão que marcaria sua vida para sempre. Mas aí, aqui mesmo no capítulo 22, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro, você acha que você é forte, você acha que você é o cara. Mas, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Você vai me negar 3 vezes. A Bíblia conta que Pedro estava com Jesus quando os soldados vieram prendê-lo. E Pedro, então, foi surpreendido. Provavelmente os seus olhos demonstraram toda a surpresa e indignação do momento. A gente pode dizer, inclusive, que Pedro saltou com raiva nos olhos, né? Com aquele olhar irado de algumas dessas fotos que nós vimos, e partiu para cima do soldado e cortou a orelha. O texto também diz que Jesus, então, olha para Pedro e diz: Pedro, para. Imagina o olhar de Jesus repreendendo e, ao mesmo tempo, dizendo: Pedro, você não sabe nada. Você não sabe que se eu orasse ao Pai, o Pai resolveria essa situação? Pedro, você não vai resolver essa situação com espadas. E Pedro, então, meio que se acalma, né? O olhar de Jesus paralisa Pedro naquele momento. E nesse texto que nós lemos, Jesus é levado. E eu posso imaginar o seu olhar se distanciando de todos, o olhar agora de Jesus, demonstrando o sentimento de quem precisa ir passar por um grande sofrimento. Vocês se lembram que ele tinha suado gotas de sangue? Era difícil para ele. E agora ali Jesus, então, tem a convicção: chegou a hora, eu tenho mesmo que ir para o matadouro. Mas, ao mesmo tempo, o olhar de Jesus, olhando para as pessoas que vão ficando distantes, os seus amigos, os seus discípulos a quem ele amava. Que olhar era esse de Jesus? Todos são dispersos, aqueles que estavam ali, então se dispersaram. Mas Lucas faz questão de mencionar, numa pequena frase, Pedro seguia de longe. Pedro ficou à distância, observando Jesus ser levado. Há outros momentos nas Escrituras que nós percebemos Pedro como um homem cheio de si, de exagerada confiança em si mesmo. Olha só, Mateus 26:35 diz que Pedro fala para Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Marcos 14:31, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Lucas 22:23, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte. Belas palavras de Pedro. Mas agora, onde estava Pedro? Quantas pessoas fizeram ou fazem promessas para Jesus? Conta comigo, Jesus. Ainda que todos se afastem, ainda que todos virem as costas, Jesus, eu estou aqui. Pode contar comigo. E onde estão agora? Será que estão como Pedro, seguindo Jesus à distância? E eu não falo de uma distância física a que estamos obrigados agora pela pandemia. Não é a distância de 1 metro do meu irmão, não é a distância do templo físico.
Mas Pedro agora estava vivendo uma circunstância em que o medo, a vergonha, a incerteza, a dúvida estavam tomando conta do seu coração, da sua alma. E nós vivemos momentos assim. Nós vivemos momentos de dúvidas, de incertezas. Nós estávamos falando ontem sobre uma pessoa que está morrendo de medo do coronavírus. O medo, ele é um sinal de alerta. O medo diz para mim e para você que é para a gente se cuidar, para a gente vigiar, para a gente se prevenir. Não é para você se esconder, se enclausurar, entrar em pânico, em depressão. Pedro, naquele momento, vivia uma mistura de sentimentos. E, com certeza, ele esqueceu das promessas que fez para Jesus. No entanto, irmãos, não havia nenhuma razão para supor que Pedro corria perigo. Nenhuma outra pessoa foi presa junto com Jesus. Pedro não foi ameaçado de ir para a morte ou para a cruz como foi Jesus. E agora, qual era o olhar de Pedro? Não tem foto, né, gente? Mas a gente consegue imaginar. Eu imagino que o olhar de Pedro agora era de quem está de cabeça baixa, de quem espreita por trás das portas, de quem se esquiva, de quem não encara, de quem fica de longe se escondendo, de quem finge, de quem mente, de quem mascara. Você conhece pessoa assim? Eu conheço. Não olha nos seus olhos, com medo que você descubra a verdade. Eu lembro de uma irmã, uma querida irmã lá no Japão, agora está nos Estados Unidos, ela vai lembrar disso, se ela assistir essa mensagem. Ela dizia assim, eu não gosto de conversar com você. Por quê? Porque você e Deus ficam fazendo fofoca de mim. Oh, que isso, irmã? Deus não faz fofoca, não. Ah, mas você fala que Ele conta tudo. Conta tudo. E por mais de uma vez, Deus contou coisas muito particulares sobre ela para mim. Ela começou a ficar com medo. Começou a se esquivar. Hoje a gente é muito amiga. Mas a gente sabe quando aquela pessoa não está querendo te encarar. Pedro, ele é influenciado pelo momento. Pedro é influenciado pelas circunstâncias. Pedro é influenciado pelos seus sentimentos, pelas suas dúvidas. E quando ele é apontado como um dos que seguia o mestre, o que ele faz? Ele tenta disfarçar. Ele tenta se passar por um deles. A Bíblia diz que ele senta perto do fogo, vai se aquecer num lugar confortável, tenta se disfarçar e toma lugar entre eles. Ele se senta com os zombadores, com os escarnecedores, com aqueles que estão pedindo a cabeça de Jesus. Ele sai daquela dimensão da intimidade do Deus Filho, do Deus Pai revelado no Deus Filho, e agora se assenta com os escarnecedores e tenta se passar por um deles. Olha que coisa terrível. João 18, 26, diz que um dos servos do sumo sacerdote, parente do soldado que Pedro tinha cortado a orelha, disse: eu te vi com ele. Ele foi reconhecido até por um parente do soldado. E mesmo assim ele diz: vocês estão loucos, eu não compreendo o que você está dizendo, você está falando numa língua que eu não entendo. Já viu o estrangeiro, né? Tenta se disfarçar que está entendendo, que não está entendendo. Não, eu não falo a língua de vocês. Que língua você está falando? Não estou entendendo nada. E Pedro, no versículo 58, protestava. Vocês estão completamente errados, vocês estão completamente loucos, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu não sou um deles. Ele não se deixou vencer e ser reconhecido como um seguidor de Jesus.
Dá para imaginar os olhares daqueles que o apontam, que o reconhecem? Olhar crítico, olhar de desprezo, olhar de julgamento, olhar de repreensão, olhar de condenação, olhar de quem zomba, olhar de quem quer lançar pedras, olhar de quem quer vingança. Você é um deles, você estava com ele, você que cortou a orelha do soldado. Quantos de nós já enfrentamos olhares assim também? Olhares críticos. Quantas vezes nós exercemos esse tipo de olhar? Às vezes com um irmão, às vezes com uma irmã, às vezes dentro da nossa casa. Não precisa dizer nada, mas o olhar está querendo matar, o olhar está querendo estrangular, o olhar está dizendo, se eu pudesse agora, eu acabava com você. Pedro está ali naquela situação de medo, de incerteza, de dúvida, e então ele se disfarça. E se não bastasse negar diante das pessoas, o que ele está fazendo, negando, não apenas negando que ele era alguém que estava com Jesus, mas ele está negando o próprio Jesus. Eu quero dizer uma coisa que me chamou muita atenção aqui. Que o Espírito Santo me mostrou. É isso que acontece quando você se distancia de Jesus. Quanto mais longe de Jesus, quanto mais longe do reino da luz, quanto mais longe da presença de Deus, mais você vai andar mascarado, mais você vai correr o risco de negar Jesus. Quando você olha para Pedro e percebe que, apesar de todas as experiências e milagres vivenciados, naquele momento, ele não quer fazer parte do sacrifício de Jesus. Quando você olha para você e pensa que, apesar de todas as experiências, milagres, bênçãos que recebeu do Senhor, você prefere não se envolver com o ministério de Jesus, você está negando Jesus. A Bíblia diz, quem quiser, ele não obrigou ninguém, mas ele disse, se você quer, pega a sua cruz e siga. Porque é necessário padecer comigo, morrer comigo, para que então ressuscite em uma nova vida. Nós negamos a Jesus com o nosso falso testemunho. Nós negamos a Jesus com a nossa atitude. Nós negamos a Jesus com as nossas mentiras, com a nossa incredulidade. Nós negamos Jesus quando nós nos disfarçamos, que não somos os cristãos que deveríamos ser. Nós negamos Jesus quando não permitimos que as pessoas vejam a luz de Jesus em nós. A Bíblia diz que nós fomos criados para boas obras, para que os homens vejam a luz que resplandece em nós. Quando isso não acontece, é porque nós estamos distante de Jesus, nós estamos negando a Jesus. Pedro se assemelha a muitos crentes de hoje, que só querem ficar bem na foto, querem agradar os amigos, querem ser amigo do mundo, mas não de Deus. Acham que com a sua própria força vão conseguir viver a sua vida de religiosidade, de espiritualidade, de santidade, mas nós sabemos que não consegue. E aí a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Pedro mostra para nós que é preciso muito mais do que estar com Jesus, é necessário andar em intimidade com Ele. Pedro temeu ser visto como diferente, por isso ele tentou ser como um dos outros ali. E nos dias atuais, irmãos, não sou eu a primeira pregadora, nem serei a última que diz
que os crentes de hoje, a gente não sabe mais quem são no mundo. Você consegue reconhecer um crente na rua, no mundo? Até com adesivo é perigoso, porque eu já vi crente com adesivo dizendo que os olhos de Deus estão em todos os lugares, furando sinal vermelho. Passando em alta velocidade onde não é permitido. Nós estamos tão disfarçados no mundo que ninguém consegue olhar para nós e dizer: olha, você é seguidora de Jesus e eu preciso que você ore por mim. Eu reconheço que você é alguém que esteve com Ele, então você pode interceder por mim, você pode orar por mim, você pode trazer uma palavra de consolo à minha família. Às vezes, o excesso de confiança em nós mesmos nos coloca em caminhos de tentações que seria mais fácil, mais sensato evitar. A Bíblia diz, Romanos, Paulo escreveu: tenha cuidado, não se amolde, não se conforme com este mundo. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Não é na vestimenta. Eu sei que tem muitas igrejas aí que é na vestimenta, é no cabelo, né? É na aparência que quer parecer diferente do mundo. Não é assim clausurando, como algumas religiões botam homens e mulheres trancados dentro de um lugar só rezando. Não é isso. Mas à medida em que nós andamos com Jesus, nós temos que ser transformados pela luz, pelo reino do seu amor, porque é isso que a palavra de Deus diz: nós somos tirados do lamaçal do pecado e transportados para o reino da luz. Eu já falei isso aqui, eu amo dizer isso. Quando você olha para o céu, você vê as estrelas brilhando. O céu de Deus é a terra. Quando Ele olha para a terra e vê os seus filhos resplandecendo. Esse é o céu do nosso Deus. Qual é o tamanho da sua estrela? Mas então, para concluir, tem um olhar diferente de todos os outros que surge para mudar a história. Versículo 61. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus parou, enquanto estava sendo arrastado, e por um momento, seus olhos ficaram fixados em Pedro. Naquele momento, o olhar de Jesus parece congelar tudo em sua volta. Mas não é um olhar de condenação, não é um olhar de julgamento. O olhar de Jesus é cheio de compaixão, o olhar de Jesus é cheio de misericórdia, o olhar de Jesus é cheio de amor, é cheio de perdão. O olhar de Jesus é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu te alertei, mas ainda assim eu te perdoo. Pedro, você está caído, mas ainda assim eu te levantarei. Pedro, você falhou, mas ainda assim eu te amo. É este o olhar que foi a virada da vida de Pedro. Aquele Jesus que acabara de enfrentar o tribunal de Pilatos, de Caifás, lança seu olhar de amor sobre o pecador. Pedro é um exemplo da nossa fragilidade. Quantas vezes dizemos para Jesus coisas lindas do que queremos ser, do que queremos fazer, do quanto vamos orar, do quanto vamos ler, do quanto vamos ofertar, vamos visitar, vamos abraçar, vamos acolher. E de repente o que estamos fazendo? Um ano inteiro as pessoas estão dizendo jogado fora. Eu não acho que foi um ano jogado fora. Alguém certa vez disse que a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. O que nós podemos aprender com esse ano? Será que vamos dizer que não fizemos nada para Jesus? Porque a pandemia não deixou? Não fizemos nada do que nos comprometemos a fazer por Jesus?
por causa do coronavírus? Ou é porque a nossa carne, ela gosta do momento confortável, ela gosta de ficar lá pertinho do fogo? Era como se Pedro dissesse: deixa eu quietinho aqui perto do fogo, não me incomode. Não me incomode. Mas eu sinto te dizer que a palavra de Deus é quem nos julga, ela nos incomoda. É ela que penetra como espada dentro de nós, separando juntas e medulas. E o meu desejo é que essa mensagem, assim como mexeu comigo, com a minha estrutura, de poder reconhecer em Pedro que nós não somos ninguém. Eu não tive experiências tão tremendas como Pedro teve. Eu tive experiências maravilhosas para mim, não as de Pedro, as minhas. Mas quantas vezes eu me vejo duvidando do que está por vir, duvidando do que pode acontecer. Quantas vezes eu estou no meu cantinho dizendo: não me incomode, me deixa aqui quietinha. Por que eu tenho que ir? Ou como diz o pastor Sila, dar cara para bater. Por que, Senhor? Por que não escolheu outra? Por que não escolhe outro, Senhor? Por que quer eu me envolver num ministério que é difícil? Mas Pedro também é um exemplo de que quando somos alcançados pelo amor, pelo perdão de Jesus, porque Ele é nosso advogado de defesa junto ao Pai, nós podemos ter esperança, nós podemos ter mudança. O olhar de Jesus é o mesmo com que Ele olhou para a multidão que não tinha pastor e se compadeceu dela. É o mesmo olhar que Ele depositou quando viu o cego à beira do caminho. É o mesmo olhar de compaixão quando Ele olhou para a viúva de Naim e conheceu toda a história daquela mulher e percebeu que ela precisava de um milagre. É o mesmo olhar de compaixão com que Ele olhou Natanael, e a Bíblia diz que Ele chega e diz: eu te vi debaixo da figueira. E aquele homem é surpreendido e diz: você me viu? Você olhou para mim? Ninguém me vê. Eu estou no meio da multidão e ninguém me vê. E Jesus diz para ele: porque eu vi, você crê? Então você vai ver coisas ainda maiores. Eu não sei como você está nesses dias difíceis, de medo, de incertezas, de dúvidas, mas com certeza eu posso te dizer: não se afaste de Jesus. Você sabe muito bem quais são as promessas incomparáveis que Ele fez para você, mas não esqueça do compromisso que você tem com Ele, do compromisso que você tem com a missão de Deus, com o reino de Deus. Não fique aí se aquietando no conforto. Se deixe usar por Deus, se deixe ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Faça diferença onde você está. Até o irmão disse no início aqui: Deus está nos observando o tempo todo. A Bíblia diz em Hebreus 4:13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas.